Boa noite a todos. Para quem já me conhece, sabe que eu morei muito tempo fora de Mirassol. Quando eu voltei para Mirassol, me perguntaram se eu fazia palestras. E eu disse, não, eu não sei fazer palestra. Eu só sei contar histórias, que é o que eu fazia lá no Sul. Eu sei contar histórias. Histórias que eu já ouvi, que eu já li, que já me contaram. É a única coisa que eu sei fazer. Então me pediram, você conta umas histórias? Eu comecei a contar histórias. Agora eu fiz uma viagem, voltei, cheguei aqui, a primeira coisa que me falaram, dia 20 você vai fazer palestra. Eu falei, nossa, tem que arrumar uma nova história. E fui para casa pensando em achar uma história para contar. Mas a minha cabeça não andava muito boa com essa pandemia. Eu comecei a procurar história para contar e vou procurando e cada vez que eu pensava em alguma coisa vinha na minha cabeça, a pandemia está aí. Olha a pandemia. Como muita gente aqui sabe, eu moro sozinha, eu vivo sozinha e a pandemia me fechou mais ainda. Quando começou, todos nós se isolamos, né? Eu me isolei mais ainda, eu fui ficando sozinha e comecei a sentir a solidão que eu nunca tinha sentido. Também meus amigos, os irmãos aqui da casa, todo mundo, também estavam sozinhos, ninguém saía mais de casa, não é? Nós ficamos todos mundo presos. E eu fui ficando amargurada. Começou a doer a solidão. Mas, graças a Deus, existe um mas, né, na vida da gente. Sempre tem um mas. Veio, e com tudo isso, eu não consegui ficar triste. Eu não consegui perder as esperanças de ter uma vitória na vida, de viver bem. A solidão deixou de ser aquela tristeza e muito embora a pandemia estava aí, as minhas esperanças de vitória permaneciam. Daí eu comecei a pensar, eu tenho que achar uma história, eu tenho que contar uma história. Olha, não veio nenhuma história na minha cabeça, não vinha histórias. Mas eu me lembrei de um livro que eu li há pouco tempo antes de eu viajar, de um escritor espírita que muita gente conhece, José Carlos de Luca, né? O livro chama-se Na Luz da Vitória. Um livro, quando você pega um livro para ler, e ele vem te falar coisas que você fala, puxa vida, eu precisava saber disso, eu precisava entender isso. Como que veio falar diretamente para mim esse livro? E aí eu pensei, eu queria saber falar como o Luca falava, como ele expõe. Porque como é gostoso quando você pega alguém que sabe expor as coisas, que sabe dizer e você escutar, ou você ler aquilo, não é? Eu não sei fazer isso, de jeito nenhum. Mas me lembrei de um capítulo desse livro que me chamou muita atenção e me atraiu muito. Falei, olha, eu não sei falar como o Lucas fala, mas eu vou tentar passar aquele capítulo. Nesse capítulo, ele chama-se Morrer Antes de Viver. Para quem está só pensando em pandemia, em coronavírus, nisso, morrer antes de viver. Aí eu voltei nesse capítulo e ele começa o capítulo com a seguinte frase de Emmanuel: cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito o benefício da tua felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje.
depois que eu vi, que eu reli esse capítulo, que voltou exatamente nessa frase, eu comecei a pensar, nós vivemos tão presos nas ocorrências de ontem, na ânsia do futuro, que comumente a gente esquece do hoje, que nós temos que viver hoje. Tenho a impressão de que sempre estamos esperando algo extraordinário acontecer para a gente começar a viver. A gente sempre está achando, opa, vai acontecer, não é? Vivemos num compasso de espera, tendo nos ombros as frustrações dos erros dos passados, das frustrações do passado e na ânsia do futuro. Enquanto isso, as horas do hoje passam, sem nenhum aproveitamento real. E esquecemos muitas vezes do agora, do hoje, do sim agora. Não percebemos que o grande milagre da nossa vida acontece quando amanhecemos. Que ao acordarmos nós temos um monte de horas pela frente para poder viver e viver bem e ser feliz naquelas horas. Mas nós nem sempre pensamos assim, né? Às vezes nós cometemos o erro de guardar essas horas para vivê-las depois. Como se fosse possível deixar separado, eu não vou fazer isso agora, eu vou. Não, vamos vivenciar agora, porque o que não puder ser usado agora, não vai ser usado amanhã. O dia que não for ser vivido na hora, sai da nossa conta corrente. E nós não vamos ter crédito para usá-lo amanhã. Amanhã nós vamos perder esse dia. E um dia perdido fica em débito. Não adianta. Chico Xavier dizia que chamava-se frustração existencial. Essa frustração, como no Evangelho do Chico, do Bacelli, ele dizia o seguinte, que nós costumamos dizer, ele costumava dizer que a consciência do tempo perdido é o que mais atormenta o espírito quando chega do outro lado da vida. Gente, essa frase do Chico é muito séria. O que mais atormenta o espírito é que quando nós chegamos do outro lado da vida, saber que nós perdemos tempo, que o tempo foi perdido. Nós não podemos ficar com essa dívida. Nós não podemos ficar com esse saldo devedor de dívida. É bom olhar para nós mesmos e tomar cuidado com o que nós vamos fazer com o nosso dia, como que nós vamos aproveitá-lo, porque os dias de preguiça, de medo, de queixa, de revolta e vitimismo não leva a nada. Precisamos fugir dessas tendências instintivas de somente querer agir quando a gente tem vontade. Eu fico pensando assim, olha, faz tempo que eu estou esperando a vontade de emagrecer chegar a me visitar e ela não vem. Quantas vezes eu não perdi de fazer alguma coisa porque a vontade não veio me visitar? Quem que perde quando a gente deixa de fazer alguma coisa por a gente ou por alguém porque a gente não tem vontade? É a gente mesmo que perde. Então, nós temos que parar com isso, deixar de fazer alguma coisa de bem porque a gente não tem vontade. Se a gente acha que é bom, vamos fazer mesmo sem vontade. Precisamos domar a vontade, precisamos enfrentar os desafios. Nossa, eu estou sequinha, gente. Apesar de medo, é necessário parar e fazer. Outra coisa que nós devemos parar também é de queixar da vida. Sabe, tem muita gente que tem costume de ficar se queixando da vida, essa vida.
Gente, a vida não é perfeita. Não vamos esperar que ela seja perfeita. Mas ela é boa. Ela é muito boa. É só a gente aprender a vivê-la direitinho, não é? O coronavírus está aí. Não tem jeito. Mas se nós tivermos medo dele e nos esconder, querer nos esconder, não é a solução. Ajuda muito pensar que nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos. Pela nossa felicidade, só nós, não tem mais ninguém. Se nós cuidarmos da nossa vida direitinho, do nosso dia a dia, do nosso hoje, como o jardineiro cuida do jardim, gente, nós vamos ter uma vida maravilhosa. Porque ninguém tem obrigação de cuidar da vida por nós. É só nós. Só eu que tenho obrigação de cuidar da minha vida. Assim como tu tem obrigação de cuidar da sua vida. De fazer a sua plantação e a sua colheita, né? Porque Deus nos deu sementes. E nós temos o trabalho de semear e cultivar. Esse é o nosso trabalho. Ninguém tem obrigação, nem Deus tem obrigação de fazer isso por nós. É só nós. A autorresponsabilidade é um sinal mais marcante da nossa maturidade. Enquanto nós não atingimos uma maturidade, nós vamos ser eternas crianças, esperando a mamãe ou o papai descascar laranja e dar na mão. A gente tem que começar a agir por nós mesmos, né? Um aspecto relevante que eu achei nesse livro é que aproveitar o tempo que se chama hoje não significa lançar apenas as sementes para que amanhã nós colhemos coisas boas. Aproveitar o tempo que se chama hoje é prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Ver o que tem de bom que nós trombamos todos os dias, todas as horas, que a gente não dá valor, sabe? Muitas vezes nós estamos cegos, nós não permitimos que qualquer coisinha atrapalhe. A gente tem que ver tudo o que acontece ao nosso redor. No livro Viver Não Dói, a escritora Leila Ferreira escreveu o seguinte: aprendi cedo que a felicidade não é coisa para gente desatenta. Chega quando a gente menos espera, dura menos que a gente gostaria e vai embora sem dar satisfação. Isso quer dizer que não são coisas grandiosas, ocorrências maravilhosas que vai nos fazer felizes. Coisas simples. As coisas simples que fazem o espetáculo da vida diariamente, que nós temos que começar a prestar atenção. Porque através dessas coisas pequenas são que fazem as grandes coisas. Nós não podemos ser espectadores das nossas vidas, devemos vivenciá-la, né? Então, nós temos diversas coisas simples. Por exemplo, devemos desfrutar da companhia de pessoas agradáveis. Às vezes a gente nem percebe que está ao lado de uma pessoa que pode nos trazer alegria daquele dia. Nós temos o jeito de ter um dedo de prosa com o coração amigo. É tão bom, nos traz tanta alegria para o dia. Nós podemos ainda nos emocionarmos com uma canção. Quem é que já não ouviu uma canção e fala assim: eu, né? Nos encantarmos com uma flor. Olhar para o céu e ver um céu estrelado, a lua como está hoje, uma lua nova, bonita. São essas pequenas coisas que enfeitam o nosso dia e fazem com que a gente possa ter um oásis de felicidade, vivenciando o hoje, o agora, né? Nós precisamos ter olhos para ver, disse sabiamente Jesus um dia,
Quem perde tempo com coisas sem importância, não vivencia. Tem pessoas que amaldiçoam suas horas, não aproveita para ser feliz. Não consegue ver pedras preciosas nos cascalhos do dia a dia. É o que nos faz falta, né? Cora Coralina disse uma vez, numa das suas poesias, assim: eu sei que vai ter alguém que terá que me enterrar um dia, mas eu não serei essa pessoa. Eu não vou fazer isso comigo. Vamos pensar um pouco? Será que nós estamos fazendo isso conosco? Com essa pandemia aí? O vírus está aí também. A pandemia não acabou, gente. A pandemia está aí. O vírus está aí. Agora temos um monte de variantes. Temos que nos cuidar. Temos que lavar a mão toda hora. Temos que usar máscara. Temos que usar álcool gel. Temos que mudar a nossa vida. Ao invés de sorrisos, nós temos que sorrir com os olhos. Ao invés de abraços, nós temos que dar soquinho um no outro, cotovelo. Nós temos que, não tem mais aperto de mão, nós não podemos nos aglomerar, mas nós temos que ter boas ações. Nossos bons dias têm que continuar. Não é porque nós estamos com máscara que nós vamos se encontrar, não vamos nos desejar um bom dia. Não é porque nós estamos com máscara que nós temos que ficar longe, que nós não podemos ter um papo gostoso. Nós não podemos nos aproveitar esse tempo, e esse tempo que se chama hoje. Problemas todos temos. Se eles nos incomodam, não vamos incomodar ninguém com eles, mas sim reagirmos ao que nos acontece. A maneira de reagirmos pode nos levar à derrota ou à vitória sobre a dificuldade. Vai ser a forma de reagir, é muitas das vezes que vai determinar o tipo de conduta que nós teremos. Eu me lembro que sempre, de vez em quando, você ouve falar assim no centro espírita, que quando a gente tem uma dor, quando a gente tem um problema, que a gente precisa saber, perguntar para a gente mesmo, o que estou precisando aprender com isto? O que eu estou precisando aprender com essa dor? O que eu tenho que fazer de diferente do que eu fiz até hoje? Está aí a pandemia. O que essa pandemia veio falar para a gente? O que ela está nos falando? Olha, ela está levando tanta gente, está deixando sequela entre tantos, né? Mas o que ela veio para nos ensinar? O que nós temos que aprender com ela? O que nós temos que saber como será o nosso amanhã? Como que nós vamos retornar ao passado? Tudo do mesmo jeito? Não. O nosso futuro tem que ser um futuro diferente. Um normal em que aprendemos a amar nosso irmão de maneira simples e que aprendemos a ver a vida em constante movimento de aprendizado e progresso. Devemos aprender que cada um de nós está vivendo uma realidade espiritual diferente. E a pandemia está aí e nos dando a oportunidade de vivenciar isso, de ver que a minha diferença é tão grande para com o meu irmão, tanto que a realidade dele é diferente para comigo. A pandemia veio nos dar essa oportunidade da gente se encontrar melhor, da gente aprender a vivenciar com os outros um pouquinho melhor. É isso que nós temos que aprender. A chave da felicidade é agir positivamente, principalmente quando a situação for negativa, pois é no meio das adversidades que podemos mostrar nosso valor. Nós sabemos que a melhor proteção espiritual é ser bom. O melhor tratamento espiritual é a bondade.
porque ela cura a causa dos sofrimentos que estão em nós. Tenhamos certeza que a única virtude capaz de mudar nossos destinos na terra é a caridade. E como entendemos a caridade? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, nos diz: caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E completa: o amor ao próximo e a caridade são complementos da lei de justiça. Deus nos deu 3 fortificantes para a nossa vitória: a alegria na esperança, paciência na dor e perseverança na oração. Se a crise chegou para nós, vamos enxergar esse momento como bendita oportunidade de conversão e crescimento. Deixemos brilhar a nossa luz para que as trevas desapareçam. Então eu me lembrei de uma história pequenininha, né? Porque eu tenho que contar uma historinha também, né? Que pode nos trazer alguma claridade. Diz que tinha um rapaz muito simples, um trabalhador braçal, que um dia ele foi numa casa espírita e ele assistiu uma palestra e o palestrante falava sobre a importância da comunicação. Que a gente, quando se comunica, a gente tem que usar as palavras boas, explicar as coisas corretamente, fazer com que as pessoas consigam entender a importância da clareza na explicação. Ele saiu da casa espírita, foi para casa pensando, mas ele, dentro da sua simplicidade, ele não conseguia chegar no âmago da explicação. E passaram-se os tempos, ele trabalhando. Um dia, ele lá na obra onde trabalhava, o engenheiro chegou e falou para ele: olha, você para o serviço aqui, vai ali, ó, naquela sala grande, chega lá, eu vou te fazer um sinal lá de fora e você me fala umas palavras bem claras, em alto tom, porque eu preciso ver a acústica da sala. Ele saiu e foi para lá, ele lembrou-se daquela palestra. Puxa vida, tem que falar alguma coisa que ele entenda, que possa clarear isso daí. E ele foi, chegou lá, ele ficou lá paradinho, o engenheiro lá de fora fez sinal para ele. Ele fez assim e gritou assim, ó: confiar em Jesus. O engenheiro olhou, repete bem alto. E ele gritou bem alto: confiar em Jesus. O engenheiro falou: tá bom, tá ótimo. Ficou ótimo, pode voltar para o trabalho. Ele voltou para a obra. Daqui um pouco entra na sala onde ele está trabalhando um senhor maltrapilho, mal arrumado, e pergunta para o rapaz: quem é que gritou ali, confiar em Jesus? Aí eles apontaram: é esse moço ali. E ele foi lá conversar. Chegou e falou assim: olha, eu vim te agradecer, porque eu estava na ponte, eu ia me suicidar, porque eu perdi o emprego já faz alguns meses, não estou conseguindo mais nada, minha família está começando a passar fome, eu gastei tudo que eu podia e perdi tudo, e eu ia me suicidar, quando eu ouvi a sua voz. Na segunda vez, falei: peraí, eu até agora não tinha confiado em Jesus, eu vou confiar em Jesus. Então eu vim te agradecer por você ter feito isso. Se abraçaram e começaram a chorar. Nisso chega o engenheiro e o dono da obra, e viu aquela cena, todos os outros trabalhadores parados, olhando. O que houve? E explicaram para o dono da obra. O dono da obra falou assim: olha, vai lá, pega uma cesta básica, já dá para esse rapaz. E você aí, rapaz, está desempregado? Quer trabalhar? Tem emprego aqui, vai trabalhar aqui. A historinha é bem simples, né?
Mas será que não traz uma lição para nós? Nós oramos, pedimos saúde, saúde aos nossos filhos, saúde à nossa família, saúde aos nossos amigos. Nós pedimos livrar-nos desse mal, dessa pandemia, desse vírus. Mas nós estamos confiando em Jesus. Não chegou a hora de nós realmente confiarmos no Mestre, no que Ele nos disse? Vamos pensar um pouco, né? Quem sabe é hora da gente pensar bem que nós temos as dificuldades, mas nós temos que enfrentá-las. Nós só podemos crescer espiritualmente se a gente enfrentar os nossos problemas. E nós não devemos nunca nos esquecer que nós temos um grande remédio à nossa disposição, que se chama a oração. A prece é um abrigo que nossa alma cansada se retempera e se liga a Deus através dela. Emmanuel nos diz: confiemos-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Isso está na vinha de luz. Lembramos-nos que como o alimento que nós comemos fortifica, mantém o nosso corpo físico, a prece alimenta a nossa alma, retempera a nossa alma e nos liga à luz divina do Senhor. E com certeza a oração é o poderoso alimento da alma, e através dela nos ligamos a Deus. E o Pai, por certo, nos dará o pão de cada dia, né? Conforme Jesus nos ensinou. Chico também nos ensina que os nossos pedidos não se ajustam à vontade de Deus, mesmo que eles não se ajustem. Mas Deus sabe sempre o que é melhor para nós. A prece permanece válida. E nenhuma oração fica sem resposta. Às vezes a gente acha que não, eu estou pedindo, mas ninguém está lembrando de mim. Deus não esquece da gente, sempre dá uma resposta. Às vezes não é aquela resposta que a gente pensa que precisa, que a gente quer, mas tenha certeza, é a que a gente precisa, porque Ele sabe o que nós precisamos. Nós não sabemos o que pedimos. A gente pede, mas às vezes a gente pede errado. A gente não sabe o que é que vai ser bom realmente para nós, para o nosso caminhar. Por isso, a gente deve deixar sempre a cargo dele. Ele sabe o que dá. A oração jamais é substituto da ação. Não adianta a gente pensar que, então eu estou doente agora, eu não vou tomar mais remédio, agora eu só vou rezar. Não adianta. Nós temos as nossas obrigações a fazer aqui. E nós temos que fazer. Porque isso é parte da nossa vida, do nosso crescimento. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz muito ensinamento sobre pedir e receber. Nos esclarece assim de uma maneira bem fácil, bem singela, de como nós devemos fazer a nossa prece, como nós devemos iniciar, como nós devemos nos comportar. Primeira coisa, um ensinamento básico, que nós não devemos nunca ir fazer uma prece tendo mágoa de alguém, tendo raiva, estando mal. Isso alerta para o nosso pensamento. Nós temos que clarear os nossos pensamentos para o bem, fazendo bem, perdoando, tentando esquecer. Quando não dá, pelo menos tenta esquecer o que não está de bom, seja o que ele for. Sabe, os pensamentos, nós temos que reciclá-los no sentido do perdão, aprender isso. Não é fácil, sei que não é fácil comigo, não está sendo muito fácil, mas
eu vivo me vigiando, sabe? A gente tem que se vigiar. Por que é que eu vou pensar desse jeito? Eu não quero pensar assim, eu vou passar a pensar desta forma. Eu vou pensar em melhorar, né? Ali também, nesse capítulo, nos ensina também a qualidade da prece. Não se dá por palavras bonitas, por ser prece grande, porque tem que saber. Não. Se dá pela sinceridade. Quando a gente tem que usar da sinceridade na prece. Do que a gente for pedir, pedir com convicção, pedir com alegria, pedir com certeza. Porque assim Deus vai ver a nossa sinceridade, vai ver o que realmente nós estamos precisando e vai nos auxiliar e vai nos responder. Sabe, Deus sempre conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós. Deus sempre nos concederá coragem, paciência e resignação quando a gente pedir com confiança. Deus ampara a todos que se ajudam. É ajudar a si mesmo, a cada um de si. Para encerrar nossa conversa aqui, ainda com a pandemia assustando as nossas portas, né? Vamos mudar um pouco a maneira de pensar nela. Vamos nos deter que o homem é o maior agente causador dos males que sofrem. E muitas vezes não pode evitar, mas que devemos nos poupar agindo com prudência e sabedoria. Sabedoria em ter fé e esperança nos dias vindouros. Prudência, nos cuidar de todas as maneiras, de acordo com os protocolos medicinais. Vamos tomar vacina quem ainda não tomou. Vamos usar máscara, vamos ter a mão limpa, vamos nos distanciar. Vamos sempre, né? E sempre lembrando, nossa felicidade não tem preço, tem nome, se chama vida. E vida é viver o hoje. Boa noite.